Se você está assistindo este vídeo, é porque ficou interessado pelo tema do que decorre que você já ouviu falar das 5 vias de São Tomás de Aquino, ou seja, das 5 provas argumentativas com que ele procura demonstrar racionalmente a existência de Deus. Caso não as conheça, na descrição desse vídeo eu dou o link de um vídeo do Super Leituras que as explica de maneira didática e correta. A mim me interessa aqui a terceira prova ou terceira via, porque ela recebeu uma objeção muito plausível de um filósofo contemporâneo, o inglês Sir Anthony Kenny, cuja produção filosófica e também sua história de vida merecem respeito, bastante respeito. Anthony Kenny nasceu em Liverpool, na Inglaterra, em 1931. Ele foi um sacerdote católico ordenado em Roma, que se doutorou em filosofia pela Universidade de Oxford em 1960. Ele seguiu a linha da filosofia analítica, que é característica da filosofia anglo-saxônica, e dedicou-se ao estudo da obra de Tomás de Aquino para apresentá-la no estilo da filosofia analítica, desvencilhando-a dos aspectos obscuros do tomismo tradicional e da escolástica. Kenny, no entanto, ao mergulhar nas 5 vias de Tomás, apresentou a todas elas uma objeção com que as refutou sob o ponto de vista lógico-argumentativo. A partir daí, ele teve uma crise de fé, abandonou o sacerdócio e o catolicismo, mas se manteve um estudioso de São Tomás, cuja teoria do conhecimento ele considera válida, apesar de já não considerar válida a sua metafísica. Isso me faz admirar Kenny como filósofo. O fato de ele orientar sua vida pelas suas convicções filosóficas, o fato de ele admirar um autor como Tomás de Aquino de tal forma que, mesmo rejeitando parte de sua obra, e uma parte significativa, ainda consegue atribuir valor à outra parte, de modo a continuar a estudá-lo aprofundadamente, né? Kenny é um grande estudioso de Tomás. Das objeções que Kenny faz às 5 vias de Tomás, escolhi a que se refere à terceira via, que não só me parece relativamente simples de compreender, como retoma o tema do possível e do necessário, do contingente e do necessário, que já abordei aqui no canal no meu vídeo sobre Leibniz. Então, vamos à prova de Tomás e à objeção de Kenny, atentando de antemão para a beleza de um debate filosófico travado entre 2 filósofos que estão separados existencialmente por nada menos do que 700 anos. Bom, de São Tomás, na questão 2, artigo 3 da Suma Teológica. A terceira via é tomada do contingente e do necessário. Há no mundo entes ou coisas contingentes, ou seja, possíveis, isto é, que podem ser e podem não ser, uma vez que elas nascem e perecem. É precisamente esse o nosso caso. Nós nascemos em algum momento e em outro momento vamos morrer. É essa a nossa natureza, mas é também a natureza do universo. O Sol teve uma origem e vai se apagar daqui a zilhões de anos, conforme os cientistas. Tudo que tem tal natureza não pode ser para sempre, e em algum momento não é. Ora, se tudo pode não ser, deve ter havido um momento em que nada era, em que nada existia.
Do nada, nada pode vir a ser. Então, nada existiria até hoje, caso não houvesse um ente não contingente, mas necessário, que sempre foi, que sempre é, que nunca deixa de ser. Este ser é a causa necessária de toda a cadeia de seres contingentes. É ele que explica o surgimento dos seres contingentes ou possíveis, e é ele que chamamos de Deus. É esse o argumento de São Tomás, a terceira via de São Tomás. A esse argumento, o Kenny faz uma objeção muito forte. Ele diz que o fato de as coisas contingentes poderem ser num momento e não ser em outro, não implica esse momento aludido por Tomás, em que não existia coisa alguma, em que nada existia. Porque as coisas são e não são. Em um momento, uma é e outra não é. E isso vale para todas. Portanto, sempre haverá um momento em que alguma coisa é ou há de ser. Portanto, Kenny diz que é um deslize lógico passar da proposição toda coisa pode não ser em um certo momento à proposição houve um momento em que nenhuma coisa era. É muito difícil não concordar com ele. A existência desse momento em que o nada era, em que nada, perdão, a existência desse momento em que nada era é possível, mas não necessária. E isso invalida o argumento de Tomás sob o ponto de vista lógico. O que responderia São Tomás de Aquino a Anthony Kenny? Acredito que a preocupação maior de São Tomás fosse o fato de o filósofo inglês ter perdido a fé no catolicismo, ainda mais por causa de um argumento seu, né? Agora, a refutação de seu argumento baseado no que Kenny chamou de deslize, acho que isso não me incomodaria tanto. Primeiro, porque Tomás sempre esteve disposto a reconhecer seus eventuais erros ou a reformular as suas posições. Além disso, se existe um deslize lógico no argumento de São Tomás, por outro lado, talvez haja uma descoberta intuitiva nele. A ciência de hoje postula a existência de um instante em que nada existia, sequer o tempo, instante que foi sucedido pelo Big Bang. A teoria do Big Bang, aliás, foi proposta pelo padre, astrônomo, cosmógrafo e físico belga Georges Lemaitre, em 1927. Bom, tem mais. Com ou sem deslize lógico, o argumento baseado no tópico da contingência e da necessidade foi retomado por vários filósofos, de Leibniz a filósofos contemporâneos, e talvez seja mais próximo de comprovar racionalmente a existência de Deus. Pelo menos é onde a filosofia é capaz de chegar. Daí para frente, é necessário ter fé na revelação. Essa não faltava em São Tomás. Convém lembrar ainda que, né, num êxtase pouco tempo antes de sua morte, em 7 de março de 1274, Tomás teve uma visão que o fez considerar toda a sua obra como palha. Isso é, palha, estou fazendo as aspas aqui porque eu estou citando literalmente a palavra de Tomás, né? Palha, isto é, coisa de pouco valor, conforme ele mesmo disse a seu assistente Reginaldo de Piperno. A realidade divina experimentada pelo santo
superava muito sua própria argumentação. Gostou do vídeo? Não esqueça, dê o seu like, assine o canal, toque o sininho.